Amados irmãos, a paz do Senhor, nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos que já estão aqui, já no início do nosso encontro, né? É um curso ou um curso-culto, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós temos a felicidade de termos a última aula da semana do diaconato, né? Essa aula seria ministrada no sábado de manhã, mas nosso amado irmão Ivan estava viajando a trabalho. E aí o Senhor o levou, o Senhor o trouxe em paz. A função de policial nunca é simples, mas louvado seja o nome do Senhor, né? E hoje ele está aqui para nos abençoar. Queremos mandar beijos e abraços a todos os irmãos, desde o norte, ali no Pará, nosso querido Pará, né? Nordeste, Piauí, Ceará, Maranhão, Paraíba, Bahia, né? Aqui no centro-oeste todinho, né? Louvado seja o nome do Senhor, principalmente no Goiás, Minas Gerais também queremos mandar abraços, irmãos da região sul, sudeste, louvado seja o nome do Senhor, todos se sintam agraciados e abraçados, amém? Abraçados. Vamos, por gentileza, nesse momento, abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. E leia comigo, por gentileza, acompanhando, do versículo 8 em diante, que diz: semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé, com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. É em razão disso, irmãos, que você, quando ingressa no ministério da nossa igreja, você ingressa na posição de obreiro. Obreiro. E aí você é experimentado, sendo um excelente obreiro e vendo realmente o seu pastor, que você pode exercer o diaconato, aí você é separado e consagrado a diácono, não é? E em razão desse versículo aqui, tá? Sejam primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, aí sim, que exerçam o diaconato, né? Por isso você começa como obreiro, e aí depois de 1, 2, 3 anos, que você é experimentado como obreiro, aí a igreja te chama para ingressar no corpo de diáconos, né? Agora, olha que lindo. E aí diz, versículo 12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Falando com as diaconisas, o versículo 11 diz, da mesma sorte quanto as mulheres, ou seja, todos os deveres que estão anteriormente elencados aos diáconos, também há diaconisas. Da mesma forma, as mulheres, é necessário que sejam também respeitáveis, não maldizentes, perseverantes e fiéis em tudo. Em tudo. Então, da mesma forma, as mulheres, significa que as irmãs também começam a sua carreira ministerial como obreiras. E aí, depois de serem testadas, vistas, analisadas, aí são separadas e ingressam no corpo diaconal, tá? Então, assim, nós procedemos em nossa igreja, e louvado seja o Senhor pela vida de todos vocês, que serão experimentados a partir desse momento que o curso terminar. E experimentados é aquele tempo que você verifica, realmente eu posso ser um diácono. Ou você verifica, olha, não tem como, eu não consigo ser um diácono ou uma diaconisa. E depois de experimentado, aí você é chamado para o ingresso
do ministério diaconal, se foi para isso realmente que o Senhor te chamou. Sabendo que os cargos posteriores quanto ao ministério da palavra, onde você tem um diaconato da palavra, porque o pastor é um garçom da palavra, né? É fundamental que você antes tenha passado pelo diaconato do serviço. Por quê? Porque a gente aprende antes servir para depois chegar às posições maiores no tocante à dispensação da palavra. Somente isso. Amados, com todas essas reflexões iniciais, vamos fazer uma oração e imediatamente após, nosso querido professor estará nos ensinando essa noite. Convido os irmãos a ficarem em pé aqui no templo sede e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela alegria que nós temos de estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela felicidade que temos de aprender. Abençoa, Senhor, o Ivan, exatamente nesse momento. Senhor, ajuda-o em tudo, guia pelo Teu Espírito, para que possamos, Senhor, entender tudo aquilo que hoje o Teu servo preparou para nos abençoar. Senhor, eu também coloco, Senhor, a vida dos meus irmãos em Tuas mãos. Abençoa-nos nesse culto e instrução, nesse culto curso que estamos fazendo. E que o Teu nome seja glorificado para todo sempre. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Nosso professor de hoje, ele é policial legislativo, ele é responsável pela segurança de autoridades muito altas ali na Câmara dos Deputados. Ele é alguém treinado com cursos e ele vai nos ensinar hoje um dos pontos mais complicados do diaconato. Tá? Então, não se preocupe que estamos gravando, preste bastante atenção. Toda a gravação depois vai ser disponibilizada, aí você anote. É muito importante prestar bastante atenção em tudo que vamos ouvir agora. Ivan, Deus te abençoe. Paz, Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, igreja, daqui que estão presentes, e principalmente quem está na live, né? Como o Gil bem falou, são igrejas de todas as regiões do Brasil. Né? Aqui na sede, certamente os irmãos já me conhecem, mas eu preciso falar, né, dos irmãos das outras igrejas. Então, meu nome é Ivan, eu sou aqui da sede, eu cheguei aqui na sede com 12 anos de idade, a 13 anos de idade, e aqui Deus me abençoou. Né? Aqui formei minha família, e aqui estou eu, para também contribuir de alguma forma na palavra de Deus, na condução desse curso, que, diante de mão, eu quero agradecer a direção da igreja, né, por essa oportunidade, dizer, que eu não sei quem foi a ideia, mas foi uma ideia muito inteligente, né, que às vezes você quer consagrar uma pessoa, mas às vezes a pessoa não sabe exatamente quais são as suas tarefas, o que requer dessa pessoa. Né, e, diante de mão, a igreja, ela disponibilizando todos esses conhecimentos que foram ministrados durante essa semana, você não pode dizer o que não sabia. Né? Eu não posso dizer, não sei o que é. Então, você, a partir de agora, tem como tomar uma decisão. Né? Então, assim, é um motivo de muita alegria, né, estar participando também. E dizer e peço desculpa ao Gui por ter fugido um pouco do cronograma, né? Estava viajando, como ele bem falou, mas fugi um pouco da rotina essa semana, ficou um pouco mais longo, mas enfim, estou aqui, fé em Deus que dê tudo certo, que os irmãos possam guardar esse conhecimento, né? Todo conhecimento é válido, certo? Eu trabalho ali na Câmara, já tenho uns 10 anos, mais ou menos, fiz esse ano. Foi Deus que me deu, né? Foi Deus que me deu. Eu tenho certeza disso, não foi fruto de esforço da minha parte, mas foi Deus que me deu. Né? Eu lembro que em 2000, 2001, eu entregava remédio
lá na Câmara. 2000, eu entregava remédio. E eu não fazia ideia, eu estou sendo muito sincero com vocês, falar assim, nossa, eu sempre sonhei, almejei e queria entrar. Nunca imaginei, nunca pensei em trabalhar ali no Congresso Nacional. Pelo contrário, meu sonho, obrigado, irmão, meu objetivo, meu sonho era outro, né? E depois de 10 anos, graças a Deus, Deus me deu esse emprego, né? Mas isso é uma história para um outro capítulo, para um novo momento, né? Vamos voltar para o que realmente foi estabelecido para esse momento, né? Então, assim, foi uma semana abençoada. Acompanhei, mesmo à distância, cada um dos professores, né? Do que o diácono tem que fazer nos cultos, internamente, externamente, na parte da filantropia com a pastora Vera, né? Muito importante. O pastor Elias, né? Com as características do diácono. Então, assim, todas muito boas as palavras. Boas mesmo, parabéns para cada um, tá certo? Meus irmãos, falando isso, né? Teve uns 2 meses mais ou menos, né, Gui, uns 3 meses mais ou menos, teve um incidente aqui na igreja e, de alguma forma, foi resolvido, né? E aí, conversando com o Gui, a gente conversou, a gente trocou um papo. E aí, acredito eu que na construção da idealização desse curso, ele fez por bem, por cuidado, por amor, né, com os irmãos, com a igreja, de passar essa informação. Qual é essa informação, Ivan? O que vai ser falado, né, nessa noite? Vai ser muito voltado na parte prática, na parte mais, vamos dizer assim, da abordagem. Mas, como eu sempre digo, tudo da nossa vida está onde, meus irmãos? Está aqui, na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso guia. Tudo está aqui, da criação do filho, da condução da família, do comportamento dentro da igreja, no trabalho, na economia, né? José já fazia reserva de emergência naquela época. Então, tudo está aqui na Bíblia. E esse assunto de hoje também tem base bíblica. Podemos ter embasamento, né, bíblico. Embasamento bíblico. Podemos ter, sim. O tema de hoje vai ser o seguinte, vai ser desconstrução de um conflito. Como desconstruir um conflito? Ou como evitar um conflito? Ou o conflito já está instalado, eu posso desconstruir ou posso minimizar os efeitos desse conflito. Amém? Como eu falei, embasamento bíblico, né? Está no curso de diácono, e aqui tem tudo. Então, primeiro versículo que eu quero ler se encontra ali em Provérbios 15:1, que é bem conhecido, que diz o seguinte: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É bem direto, né? Se eu vou falar com uma pessoa que está de forma agressiva, que de forma descontrolada, se eu já chegar com a resposta dura, eu vou melhorar, eu vou dificultar essa relação. Primeiro ponto. Por isso que eu falei, a palavra de Deus já nos dá muito embasamento, né? O segundo ponto é em Colossenses 4, 5, 6, que diz o seguinte: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para saberdes como deveis responder a cada um. Então, de novo, a palavra de Deus, né? Paulo, lá em Colossos, já tinha essa preocupação, né? Os conflitos e os atritos é só desse tempo de hoje? Eu acredito que não, isso já tem muito tempo. Então, assim, que possamos ter sabedoria no falar com as pessoas que estão chegando. Ah, elas estão alteradas? Estão, mas precisamos ter o quê? Sabedoria. Porque o Espírito Santo habita em quem? Em mim e em você. Amém? Dito isso, vamos passar na parte mais prática, né? Vamos colocar na parte mais do dia a dia mesmo. Meus irmãos, eu não sou assim, instrutor de curso lá onde eu trabalho, é mais mesmo, é uma questão mais de prática, né? Como eu falei, tenho 10 anos, desses 10 anos, 8 anos muito na prática com segurança de dignatários, com relacionamento com várias autoridades, com pessoas de diferentes categorias, do índio ao sindicalista, do ministro ao servidor. Então, assim, a imprensa. Então, são várias formas, né, de atuação que o agente de polícia, lá no caso, ele tem que estar preparado, né? Foi feito alguns cursos, mas nada melhor do que a prática, né? A vivência, não é isso? Então, vamos lá. Davi, por favor. O que é conflito? Né? Eu vou falar de maneira bem direta, sem aprofundar muito nesses conceitos, né? Mas de forma bem assim direta e rápida, o que é conflito? Conflito mais nada mais é do que uma disputa, uma divergência, né? É uma divergência. Uma pessoa quer algo, eu como agente de segurança, eu não vou deixar, ou o diácono que esteja na porta da igreja, né, ou recebendo uma pessoa, e essa pessoa, de alguma forma, quer fazer algo que não condiz, né, com as normas da igreja, vai ter uma disputa, vai ter um conflito. A questão é como vamos gerir esse conflito, como vamos relacionar, né, com essa parte, certo? E conflito, meus irmãos, é bem diferente de violência. Normalmente, a violência é um conflito mal gerido. É um conflito mal gerido, certo? Aí pode chegar a violência, normalmente. Tá certo, meus irmãos? Davi, segue. Obrigado. E partindo do pressuposto que os irmãos já têm que ser educados, que já têm que tratar com urbanidade, tratar com educação, porque o Espírito de Deus habita em nós, e isso é uma responsabilidade, é o que devemos dar o exemplo, né, no nosso agir. Existem algumas ações, né, que podem atrapalhar, né, que podem gerar, que pode potencializar, que pode aumentar. É como se fosse uma chave. A pessoa está alterada, mas quando ela escutou ou ela viu aquela reação, é como se girasse a chave. Plá! Aí pronto, a pessoa explodiu, pegou fogo. Então, normalmente, são esses gatilhos, né? O primeiro deles, falar alto e gritar, certo? Olha, meus irmãos, antes de falar cada um deles, quando eu falo isso, não estou falando que é uma coisa simples e fácil, não. Não, às vezes não é fácil. Eu mesmo, Ivan, eu sou nervoso. Eu sou nervoso. Eu sou nervoso. Mas com o tempo, né, a gente vai trabalhando o que é a moderação. Vai trabalhando. E o Espírito, os frutos do Espírito tá dentro, o Espírito Santo está em nós. E os frutos do Espírito, né, a gente tem que exercitá-los, né? Tá, volta lá, Davi, por favor. Então é o seguinte, falar alto ou gritar. Só a pessoa já chega, né, alterada na igreja, e o diácono, né, a pessoa que
vai fazer aquele primeiro contato, ele falar igual ou mais alto, gritando, só vai piorar a situação. Só vai piorar a situação. Não vai melhorar em nada. Se a sua ideia é falar assim, mostrar autoridade e que está sob controle, pelo contrário. Pelo contrário. Você vai piorar, você vai potencializar essa situação. Certo? Apontar o dedo para a pessoa. Apontar o dedo para a pessoa. Primeiro é falta de educação, né? Ficar apontando o dedo para a pessoa. E demonstra o quê? Agressividade. Agressividade. Eu peguei esses termos aí, meus irmãos, muito relacionada ao serviço público, certo? Mas que pode ser aplicado na igreja, sim. Pode ser aplicado, né? Tocar na pessoa. Não tocar no sentido de abraçar, não estou falando nesse sentido, de você demonstrar o quê? Um carinho. Não. Estou falando de você já meio que empurrando a pessoa, meio que já contendo. A pessoa nem falou, a pessoa nem expressou exatamente o que ela deseja, e você está fazendo o quê? Você já está demonstrando que é um certo afastamento dessa pessoa. Isso pode potencializar. Desatenção, descaso, agir com piadas, brincadeiras, né? O semblante agressivo. Vocês acham que ajuda ou atrapalha? Atrapalha, né? Você já está demonstrando o quê? Que você não quer conversa. Se o Espírito de Deus está em mim, eu tenho que resplandecer a luz dele sobre a minha vida. E essa pessoa tem que ver isso aí, né? Tenho que transmitir paz, amor, né? Nesse primeiro momento. Passa, Davi, por favor. Postura de intimatória. Já viu aquela posição meio que de luta, né? De base, você encerra o punho. Você está demonstrando para a pessoa que você quer conversa, que quer resolver, ou você quer briga. Ou que você não quer ouvir, né? Braços cruzados, mãos no bolso. Você está totalmente dando a mínima a essa pessoa. Com ironia, com sarcasmo, com brincadeiras, né? Devemos evitar. Eu coloquei esse dizer não da seguinte forma. Porque o dizer não é importante para a nossa vida, né? Para o nosso filho, principalmente. Mas nesse caso específico, a gente não sabe exatamente o que essa pessoa deseja. E o ser humano, como eu e você, a gente não gosta de ouvir não. A gente não gosta de ouvir não. Você sempre quer ouvir o sim, né? E às vezes você já chateado, né, já alterado, você de cara dizer não é o motivo de jogar gasolina nessa fagulha nessa fogueira, certo? Eu costumo falar e dar o exemplo, né, como mais nessa questão da prática. Lá, às vezes a gente faz o atendimento com parlamentar. E, às vezes, você tem que dizer não. Certo? Como é que tu vai dizer não para um parlamentar? Hein? Então, espera aí. Aí, às vezes, o parlamentar chega, aí, em vez de dizer, ou pedir para ele esperar, ou pedir... Não, eu vou pedir aqui autorização para saber se o senhor vai entrar ou não. Ele se sente incomodado. Porque ele, né, é o deputado. Porque naquele caso específico, a necessidade principal dele é a autoestima, né? Não é a necessidade básica, não. É a necessidade da realização. Então, normalmente não, toda vez que chega uma autoridade, um ministro, a nossa abordagem muda. Então, o que a gente faz? Tomara que eles não estejam assistindo. Né? Então, o que a gente faz? Em vez de dar essa conotação negativa, né, a gente costuma dizer o seguinte, parlamentar, tal, não sei o quê, o senhor aguarda um minuto que vamos anunciar sua chegada. Pronto. O cara se sente o rei. Mas, enquanto isso, o colega, o vigilante, já está vendo se realmente tem ou não
a autorização da entrada dele, né, se pode ou não pode. Porque se tiver realmente uma negativa expressa, né, de parte lá de dentro do cerimonial, aí você volta. Infelizmente, eu fui anunciar a sua chegada, mas está acontecendo uma reunião privada e tal. Tem várias formas de falar. Mas ele não vai se sentir o quê? Incomodado. Ele não vai se sentir o quê? Para baixo. Né? Ele vai se sentir para baixo. Então, às vezes, chega uma pessoa, e normalmente às vezes, essas pessoas que vão dar trabalho pessoas externas, né? não da igreja. E aí, em vez de você dizer não, você pode falar assim: o que eu posso te ajudar hoje? Você sabe que aquela pessoa não vai entrar naquele momento. Mas em vez de dizer não, você pega e fala: o que eu posso te ajudar hoje? O que você está precisando? Às vezes ele estava com uma coisa na cabeça, já com volume, né? Aí pega ele de surpresa. Aí peraí, bem que buga a cabeça dele, entendeu? Aí tu pega ele, essa pessoa, põe do lado, conversa, vê qual é a necessidade dele, né? Só de conversar, você já começa a diminuir a temperatura, tá bom? Davi, por favor. Beleza. Olha só. No anterior, eu falei algumas palavras que servem como gatilhos, né? Ou seja, palavras que devem ser evitadas para não gerar um conflito. Agora, vamos partir do pressuposto que já tem o conflito, né? Já tem, de alguma forma, o conflito. E aí, tem duas técnicas, que é para o início, e duas com o conflito já instalado, certo? E eu vou tentar dar o exemplo de cada uma delas. Até aqui, estão entendendo? Certo? A primeira técnica se chama report. Eu acho que é isso, não sou muito bem no inglês, não. Que está relacionada ao relacionamento, né? A técnica do report, o objetivo principal é você manter uma relação de confiança com a pessoa. De confiança, uma comunicação clara. Você tem que, para fazer essa técnica, você tem que colocar empatia mais do que nunca, né? O que é empatia? Você colocar no lugar do outro, você entender a necessidade do outro, você colocar para ouvir o que a pessoa está precisando, entendeu? Não é fácil. Às vezes a pessoa está gritando. Não é fácil. Devemos exercitar. Mas a empatia ela é fundamental nesse processo. Uma boa linguagem verbal e não verbal, né? A linguagem não verbal, como é que está o teu corpo? O que está demonstrando? Tem uma boa linguagem verbal, mas está com um pulso fechado. Você está dizendo algo e a tua linguagem não verbal está falando outra. Tá certo? Expressão facial positiva, né? Positiva. A postura corporal, né? Quando possível. Chega uma pessoa, você está sentado. Aí tu fica sentado. E a pessoa em pé, falando. Então não demonstra respeito. Você levanta. Não para intimidar, mas para conversar, olho no olho. Com o quê? Com equilíbrio emocional. Mas equilíbrio emocional o quê? Através de palavras, do olhar, da expressão, da postura. Então, a pessoa está falando alto, tu fala com a tonalidade mais baixa. Ele continua falando alto, fala naquela mesma, até ele perceber. E ele vai perceber. Vai perceber. Tá certo? Aqui é mais essa atenção. Atenção. Dá atenção. Primeiro ponto, dá atenção. Dando essa atenção, pouco provável que vá para outra situação de conflito. Essa pessoa fica mais agressiva no ponto, tá bom? Segundo, Davi. Obrigado.
A segunda técnica chama-se reciprocidade. Aqui na reciprocidade é o seguinte, na reciprocidade, eu coloquei ele já como diácono, nem coloquei como o agente. O diácono, ele já pode fazer algumas concessões, mas essas concessões, ela tem que estar o quê? Dentro do permitido, né? Dentro do permitido. Nesse caso aqui, na outra era só confiança. Aqui tu vai ter a confiança e você vai ter a gratidão. Precisa você falar isso na cara da pessoa? Ó, te dei isso aí. Não, a pessoa já entende. Já entende. Vou dar um exemplo. Como eu falei para a igreja, passa rápido o horário. Como eu falei para os irmãos, tem um lá na residência, né, onde eu tiro a maior parte do meu trabalho. Então tem muita imprensa, muito. Mas é muito mesmo, muito. De todos os veículos de comunicação que você possa imaginar. E aí tem uma área delimitada, né, que a gente coloca como segurança. E até mesmo para a segurança deles. Porque entrada e saída de veículo, pode ser que alguém caia e, poxa, acontece um acidente com eles, né? E, às vezes, chega tão rápido, que eles já ficam nessa parte de dentro dessa área delimitada. Então, assim, pode ser eu chegar nessas pessoas, né? E falar assim, por favor, coloque seu equipamento depois ali da barreira e ele atender? Pode, tranquilo. E se esse um ou outro tiver mais alterado, né? Você está, como é que eles gostam de falar? Impedindo a liberdade de expressão, e não sei o quê, né? Então, assim, já para evitar, já pensando nisso, já para evitar o falatório, normalmente, e sempre dá, tomara que ele não esteja escutando, mas sempre dá certo, eu já pego, procuro com o administrador da residência algumas águas, né? Copo descartável, botar aquele calor danado à tarde. Antes de pedir, eu já chego todo bonzinho. Bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Está aqui uma água para vocês. Se precisar, tem um café também, tem um banheiro, ou se tiver tem uma tomada, caso que queira carregar, né, o celular, o equipamento. Aí, a deixa, né? Mas olha só, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Pô, coloca o equipamento depois da barreira, por favor. Não, tranquilo, vamos colocar. E está resolvido. Nunca deu problema. Pode ser que um dia dê? Pode. Mas até então, nunca deu. Então, essa da reciprocidade, você faz algumas concessões, né? Da água é proibido por lei? Não é. Né? Uma necessidade básica naquela situação que precisa, né? Tempo seco de Brasília, precisa de água. Você está concedendo algo, fazendo o bem, e, ao mesmo tempo, você está usando desse fator para você evitar, né, um conflito, evitar algum tipo de alteração. Na igreja também funciona da mesma forma. Da mesma forma. Aqui, talvez, não, porque tem muito espaço até a rua, mas, de repente, tem uma igreja, né, de outra congregação, que a porta é muito próxima, e, às vezes, tem um irmão, alguém que, sei lá, morador de rua, alguém que está dando trabalho. Então, assim, já chega, ele tem necessidade. Irmão, qual é o teu nome? Você aceita um café? Você aceita uma água? Você já comeu hoje? De repente tem um cachorro quente, gente, é R$2, R$3. Você está fazendo o bem, entendeu? Aí você dá alimento, aí você pede, posso te pedir um negócio? Tem como você ficar só um pouquinho aqui? Né? Pronto, está resolvido. Eu tenho certeza que ele vai te atender. Porque primeiro tu fez uma relação de confiança e gratidão. Ele vai ter gratidão naquele momento. E assim, na lata, na hora, ele vai lembrar. Não tem como. Certo? Próximo, Davi.
Ancoragem, ancoragem. Ó, na ancoragem, na quebra de padrão, o conflito já está instalado. Já tem o conflito, já tem o bate-boca, já tem a discussão, ela de alguma forma chegou, né, a esse estado. E na ancoragem, é basicamente assim, meus irmãos. Na ancoragem, é mais associado aos estímulos ambientais. Como assim, Ivan? No ambiente, exemplo, o agente de segurança, né, ele está ali para proteger. Quando ele faz isso, ele tem um estímulo positivo para aquela pessoa. Mas se você é o que não está atendendo aquele pedido da pessoa, que você está travando aquela pessoa, esse efeito é o quê? Negativo. É negativo. Né? Então, numa abordagem, como aconteceu, né, a pessoa estava aqui na igreja, né, a pessoa estava sem camisa, estava embriagado, estava com outra pessoa, estava muito fora de si mesmo, falando e tal. Eu não sei a que ponto, porque chegou ali, não sei. Eu já cheguei e bati de frente com aquela situação. Aquelas pessoas que, de alguma forma, já teve primeiro contato, né, e você vê que não está evoluindo, não está evoluindo, continua a discussão, continua. Você, a partir de hoje, meu irmão, o diácono, né, o pastor, alguém, o membro, que, percebendo isso, você vai retirar aquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma ancoragem, mas de um fator negativo. Ali não vai fluir mais. Você tira essa pessoa, vai fazer outra coisa. Ou vai você mesmo, que já tem esse conhecimento, ou pode designar um outro irmão que tem mais habilidade. E, a partir dali, você vai restabelecer uma ancoragem positiva, certo? Positiva. E aí ele vai falar, nossa, como é mal educado, vai xingar, vai gritar. Aí você não vai rebater ele, você fala, é verdade, não pode, né? E vai dando canal para ele extravar, exatamente, extravasar, vai dando canal. E aí você já começa a colocar outras técnicas. O irmão está precisando de alguma coisa? Porque não é isolado, você pode mesclar, né? Você pode mesclar. Você está precisando de alguma coisa? Vou pegar aqui uma cadeira para você sentar, vou trazer uma água, né? Não é isso? Entenderam? A última é a quebra de padrão. É a quebra de padrão. Na quebra de padrão, a situação está evoluindo. Está evoluindo. E com um momento de nível de estresse muito alto, muito alto, muito alto. E aí você, o que você pode fazer? No quebra de padrão, ele é como se fosse um filme, né? Aquela situação que está acontecendo, do conflito, né? A pessoa quer entrar, você não está deixando. A pessoa está sem camisa, quer entrar, está sem máscara, quer entrar, e já vai xingando, está embriagada. Quando tem esse conflito, e já gera para o nível de estresse muito alto, você já começa a fazer o quê? Pode aplicar a quebra de padrão. O que é essa quebra de padrão? Ele quer entrar. Ele quer entrar. Se tu chegar do nada, fala assim, qual é o teu nome? Fulano e tal. Vou dar só um exemplo. De repente é à noite. É um morador de rua. Uma pessoa está embriagada. Muito provável que ele não jantou ainda. Muito provável. E se você demonstrar, vem cá, você já comeu hoje? Aí buga a cabeça dele, entendeu? Já quebra, ele queria uma coisa, você está demonstrando outra, e ao mesmo tempo fazendo o bem, né? Fazendo o bem. E aí
às vezes é uma alimentação, às vezes é um café, né? Tudo isso, meus irmãos, que é falado hoje, que está sendo dito hoje, não é que assim, nossa, a igreja vai vedar a entrada de pessoas mais humildes. Negativo, negativo. Não é esta a preocupação. A preocupação está relacionada à segurança. A segurança, porque eu tenho esposa e tenho filhos pequenos. Naquele dia, talvez quase ninguém ficou sabendo, mas a pessoa estava muito alterada, estava sem camisa, certo? Como é que você vai deixar uma pessoa entrar no culto? Vai atrapalhar o culto. O culto não tem que ser de louvor, adoração, não tem que ter aquele culto racional, vai quebrar isso. Então, assim, o diácono, ele tem um dever, uma responsabilidade direta com a condução do culto. Do culto. Porque se ele resolver lá fora, o culto não tem o quê? Interrupção. A palavra vai ser pregada, os louvores vão ser cantados e Deus vai ser adorado. Não quer dizer que essa pessoa você vai pegar e virar as costas. Não, não. Pegue o nome dele, pegue o telefone, endereço, né? A igreja pode visitá-lo depois. A igreja não tem estrutura? Encaminha para uma casa de recuperação. Não é um só corpo? Sim ou não é? Sim ou não? É um só corpo. Aqui não tem, mas eu conheço um lugar que tem. E amém. Certo? E amém. Entendido até aqui? Certinho? Davi. Já foi? Certo. Dicas finais. Dicas finais. Certo? Voltando para aquele mesmo acontecido aqui, né? Aquele fato que ocorreu aqui na igreja. Uma das coisas que poderia evitar... deixa eu só voltar, me perdoe. Eu só queria dar um exemplo da quebra de padrão, que já aconteceu isso no meu trabalho. Fazendo campanha, né? Campanha com... Não vou citar o nome da pessoa, em várias cidades do interior, né? E, normalmente, nessa cidade, quando tem um comício, que tem um carro de som, sempre tem uma pessoa exaltada. E, muitas das vezes, por embriaguez, né? Aí, ou seja, atrapalhando, gritando, alterando. Só que é o seguinte, como você representa, né, no meu caso, representa ali a polícia da Câmara, está representando aquele candidato, você vai chegar já com violência, esmurrando, empurrando, dando pontapé, mandando calar a boca. Pega mal, né? Pega mal, não pega? Pega. Fica feio pra caramba. Então, assim, o conhecimento nunca é demais, né? E graças a Deus que a igreja tem essa preocupação, né? E então, para complementar essa parte da segurança, achei melhor passar sobre essa tirada do ativo, né? E mentalize, assista de novo o vídeo quando quiser. Ivan, se quiser mandar inbox, tem mais algum vídeo? Manda, tem outros vídeos explicando também, tá certo? Bom ânimo. Amém? Para finalizar, eu quero só falar mais um versículo aqui, na carta de Paulo a Filipenses, que diz o seguinte: como a gente teve uma semana tão agradável, né, uma semana cheia de conhecimento, cheia de instruções, né? Fala o seguinte, em Filipenses 1, 9, acho que 9 a 11, diz o seguinte: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes
e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Amém? Amém. Que possa continuar sendo não só aqui a sede, mas todas as igrejas abençoadas. Reflita sobre esse tema, é importante, e que Deus possa continuar guardando todos vocês. Amém? Vamos orar pelo Ivan, agradecendo a Deus, né, por toda essa instrução. Eu estava pensando, né, Ivan? Corra, se esconda, lute. É bom correr. Bom correr. Aproveitando, aqui no nosso caso, né, eu não conheço a instalação das outras igrejas, mas aqui, já aproveitando, né, a presença de vocês, né, a porta principal seria aquela, a secundária é aqui da água, e tem 2 saídas laterais. Então, seria bom ter uma chave, algo fácil, para poder abrir aquelas portas, né? Porque está trancado. Não adianta ter a porta, está trancada. Então, tem que ter a porta e ter o livre acesso. Tá certo? Amém? Com certeza. As lições são fundamentais, né? Vamos orar. Senhor, aqui está o teu servo. Nós louvamos o teu nome pela vida do Ivan, por todo o conhecimento dispensado, ó Deus. Abençoa o teu servo ali no trabalho, abençoa a esposa do teu servo, abençoa os filhinhos. Senhor, continua cuidando do Ivan, protegendo, livrando de todo mal. Tu és Deus de amor e de graça. Mas, Senhor, nós também louvamos o teu nome, porque temos um excelente professor e, Senhor, alguém que já é obreiro em tua casa. Nós te pedimos, abençoa o ministério dele, da esposa e dos filhos. E louvamos o teu nome por tudo que aprendemos. Amém, amém. Deus abençoe. Irmãos, vamos sentar. Amém?